Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai fazer um comparativo entre os dois tipos de artigos no inglês. Nós temos o artigo indefinido e o artigo definido. E a gente vai estar fazendo aqui uma comparação em situações semelhantes de quando eu usaria um e quando eu usaria outro. Só recapitulando, o artigo indefinido é o a e o an. E o artigo definido é o the. Vamos ver alguns exemplos. Na primeira imagem, nós temos duas pessoas conversando e nós temos três opções de janela. E a primeira pessoa perguntou o seguinte: Can you open a window? Ou seja, ela não está sendo específica. Ela disse: Você pode abrir uma janela? Qualquer uma dessas janelas vai servir, porque tem três janelas, mas ela disse que pode ser uma janela, qualquer uma dessas três. Pode ser a 1, a 2 ou a 3. Já na segunda opção, nós temos duas pessoas também conversando e a primeira pessoa diz o seguinte: Can you open the window? Quantas janelas nós temos, gente? Só tem uma janela, é a janela. Então, ela está falando, você pode abrir a janela? Porque só tem uma, é única. Então, o the, ele traz esse sentido de algo específico. A janela, ou alguma coisa, as janelas, eu estou falando daquilo, exato. Eu sei, você sabe do que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. Agora, o I e o an, a gente geralmente vai ter mais opções, não é nada específico, é uma janela. Qualquer uma delas serviria na situação que eu apresentei na primeira parte. Vamos comparar aqui os dois lados, né? Do lado de cá, nós temos a seguinte frase: I've got a car. Ou seja, eu tenho um carro. Tem diversas opções de carros e eu tenho um. Eu tenho um carro. Pronto, não estou sendo específico aqui. Agora, na segunda frase, diz o seguinte: I'm going to clean the car tomorrow. Eu vou limpar o carro amanhã. Eu estou sendo muito específico que é o carro, provavelmente, inclusive, ainda é o meu carro. I'm going to clean the car tomorrow. Vou limpar o carro amanhã. No próximo, can I ask a question? Você está lá no meio de uma aula e você falou para o professor, can I ask a question? Posso fazer uma pergunta? Porque existem diversas perguntas que podem ser feitas e você está pedindo permissão para fazer uma delas. Can I ask a question? Mas digamos que o seu professor já tinha feito uma pergunta, ele fez uma pergunta para você e você não entendeu, você quer que ele repita aquela pergunta. Ou seja, can you repeat the question, please? Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu estou sendo específico sobre a pergunta que você fez. Can you repeat the question, please? Você pode repetir a pergunta, por favor? No próximo, ele pergunta o seguinte: Is there a hotel near here? Ou seja, tem um hotel perto daqui? Estou perguntando se tem um hotel, não estou sendo específica. Pode ter vários, e eu estou perguntando se tem um por aí que eu possa me hospedar. Já na segunda, diz o seguinte: We enjoyed our holiday. The hotel was very nice. Nós curtimos as nossas férias ou o nosso feriado. O hotel foi muito bom, ou seja, o hotel que a gente se hospedou. Olha como eu estou sendo bem específico, é o hotel ao qual a gente esteve. The hotel was very nice. Primeira parte, aqui do lado de cá. Paris ou Paris é uma cidade interessante. Paris is an interesting city. Tem muitas cidades no mundo, mas eu estou falando que Paris é uma delas. Tem muitas cidades interessantes, na verdade, né? E Paris é uma delas. Então, Paris is an interesting city.
Mas, se eu quiser falar que Paris é a capital da França, Paris is the capital of France. A capital da França. Aqui eu estou dizendo que Lisa é uma estudante. Lisa is a student. Ou seja, existem vários estudantes e Lisa é uma deles. É um deles, um dos estudantes. Lisa is a student ou a student. Mas, se eu quiser falar que Lisa é a estudante mais jovem da sala dela. Olha como está sendo específico. É a mais jovem. No inglês, nós vamos dizer Lisa is the youngest student in her class. The youngest é a mais jovem aluna da classe dela. Ou seja, só tem uma, né? Só tem uma aluna mais jovem. Aqui só tem uma capital da França. Aqui eu tô falando do hotel que nós ficamos, eu tô sendo bem específico. Aqui é a pergunta que foi feita antes já, tô me referindo àquela pergunta especificamente. E aqui eu tô falando sobre o carro que eu vou lavar, que pode ser o meu ou um carro em específico, dependendo do contexto. Então, the traz essa questão de específico. Já o a ou o when, não, existem vários e pode ser qualquer um deles. Vamos comparar aqui em uma frase só. Veja só o seguinte. I bought a jacket and a shirt. Eu comprei uma jaqueta e uma camisa. Até aí existem diversas jaquetas, existem diversas camisas e eu comprei uma delas, tá? Porém, eu vou dar detalhes. The jacket was cheap. Foi barato. But the shirt was expensive. Mas a camisa foi cara. Então, a jaqueta e a camisa que eu comprei tiveram preços diferentes. A jaqueta foi barata, mas a camisa foi cara. Se a gente pensar, como eu falei já, e não canso de repetir, que é muito parecido com o português, tá? Então, uma jaqueta, uma camisa. A jaqueta, a camisa. Se você quiser fazer essa associação com o português, não tem problema, mas cuidado com as exceções, tá? Que existem. Mas, em geral, é igual ao português, tá? Então, não se esqueça. Não fique se prendendo que, tô falando inglês, então agora não tem mais nada a ver com o português. Estruturalmente, tem muito a ver com o português, tá? Tem muito a ver. Na maioria das situações, a gente vai usar as mesmas estruturas do português. Não são todos os idiomas. Na verdade, a maioria dos idiomas é bastante diferente. Mas o inglês e o português, em questão de estrutura, em várias situações, eles são muito semelhantes. Então, aproveite disso. Para ativar a sua memória, a gente vai falar agora mais uns exemplos que é muito comum utilizarmos no inglês o artigo na frente, tá? Então, acompanhe comigo aqui neste quadrinho. Eu vou falando em inglês e vou traduzindo. The door, a porta. The ceiling, o teto, esse que fica sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça, perdão. The floor, o chão. The carpet, o tapete. The light, a luz. E outras coisas aí que você tem na sua casa, provavelmente, né? Temos também the roof, o telhado. The garden, o jardim. The kitchen, a cozinha. The bathroom, o banheiro. E assim como outras partes da sua casa também. Temos também the center. A gente pode escrever center também, tá? Isso é só um tipo de grafia. Mas a gente sempre pronuncia center. The center, the station, o centro, a estação. Pode ser estação de trem, estação de metrô, estação de ônibus. The airport, o aeroporto. The town hall. Isso aqui pode ser chamado de prefeitura. Em alguns locais também a gente tem como the city hall, que é prefeitura também. São partes aí de uma cidade. Então, em geral, a gente é muito específico também com estas coisas. A gente coloca o the na frente. A porta, o telhado, o teto, a cozinha, o banheiro, a estação, o aeroporto, em comum. Partes dos seus ambientes, partes da sua casa e partes de uma cidade, a gente também usa o artigo na frente. Venha comigo ver alguns exemplos. Alguém chega e pergunta, cadê o Tom? Where's Tom? E aí você fala, na cozinha,
in the kitchen. Porque lembre-se que nem sempre o na ou o em vai ser só o in. Nesse caso, a gente precisa botar o artigo antes de kitchen e assim como todos os cômodos da casa. Então, in the kitchen, ou seja, na cozinha da sua casa ou do seu apartamento. Alguém chega e fala o seguinte para você: desligue a luz e feche a porta. Turn off the light and close the door. A luz e a porta do quarto, do ambiente que você está. Alguém chega e pergunta para você: você mora longe do centro? Do centro da cidade, né? Do you live far from the center? Do you live far from the center? The center of your town, o centro da sua cidade. Lembre-se que a palavra town também é cidade. Eu gostaria de falar com o gerente, por favor. Em inglês. I'd like to speak to the manager, please. Lembra que falar com pode ser speak to, mas também pode ser speak with. Então, eu gostaria de falar com o gerente, por favor. O gerente desta loja. Ou de qualquer outro local. Então, olha como a gente está sendo muito específico. Ele está na cozinha da casa. A luz daquele ambiente, a porta daquele ambiente, o centro da cidade, o gerente da loja. Então, eu estou sendo bastante específico, ok? Por isso que a gente usa o the na frente. O chão, the floor, a porta, the door, o teto, the ceiling e a luz, the light. Muito bem, comparações feitas, agora é só você continuar aplicando, continuar pensando como você falaria, as frases que você normalmente fala em português, como você falaria elas em inglês. Comece a analisar isso mentalmente, como funcionaria para você, como que você colocaria seus pensamentos em inglês, utilizando the, utilizando também o a e o when. Qualquer dúvida, é só você voltar e assistir essa aula novamente e a gente se vê no próximo encontro. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.